noite. Então, nós estamos aqui hoje com o pastor Laércio, que também é capelão prisional. E nós vamos ter essa entrevista neste momento. Então, boa noite. Boa noite. Tudo querida bem? irmã. Tudo bem? Pode se apresentar? Vamos para a turma? É a turma? Sim, para a turma de capelania. De capelania prisional. Maravilha. Meu nome é Laércio Oliveira de Vasconcelos. Sou membro da Primeira Igreja Batista no bairro de Bento Ribeiro e atuo como capelão prisional aqui no Rio de Janeiro. Estou pela Convenção Batista Carioca há mais ou menos uns 10, 11, 12 anos, por aí. Ok. E como que você resume a capelania prisional? Resumir a capelania prisional é um tanto difícil de dizer em relação a isso, como resumir. Mas eu tento resumir da seguinte forma: uma capelania onde muito necessária diante da vontade de Deus. Assim, necessária como a capelania hospitalar, como as enlutados que nós temos hoje, capelania do porto, em cada área do nosso terreno, onde nós trabalhamos aqui no estado do Rio, há oportunidade de podermos abençoar através das nossas vidas que carecem em tantos lugares, como na dependência química, aí nas ruas, nas escolas, a prevenção ao suicídio, coisas assim. Então a capelania prisional também é um campo onde podemos resumir de trabalho bem importante para alcançar vidas. Então, nós, como você mesmo falou, temos várias capelanias. Temos capelania hospitalar, capelania estudantil, capelania portuária e outras. E aí, essa é uma das capelanias que todo mundo diz que é a mais complicada, porque lida com pessoas teoricamente muito violentas e etc. Como se deu a sua chamada para esta capelania? Eu iria lhe dizer, mas eu vou lhe dizer também o seguinte: particularmente para mim é a mais fácil que tem. Amém, que bom. Entrar num hospital, ver aquelas pessoas moribundas, à beira da morte, e trabalhar também junto com os enlutados, ver aquelas pessoas, a família, é desesperador. Então, a capelania prisional, para mim particularmente, é mais fácil. Agora, é aquilo, casos e casos. Tem pessoas que falam, eu jamais, já vi missionário dizendo, jamais. A capelania prisional também não é fácil. Não é fácil, eu digo que não é fácil por quê? Nós vamos a lugares que nós vamos falar para pessoas que não gostariam de estar lá. A exemplo de um culto fúnebre. Quem gostaria de estar num culto fúnebre? Praticamente ninguém. Quem gostaria de estar numa cadeia? Então, falar para essas pessoas é algo muito difícil. Muito difícil, porque muitas estão ali, estão sofrendo, mas continuam com o coração endurecido. Então, nós falamos para pessoas que às vezes realmente têm até, nós que conhecemos assim o dito sangue nos olhos, mas precisamos de estar ali. Agora, em relação ao chamado, né? Sim. Falou em relação ao meu chamado. Sim, por que escolheu esta capelania? Então, eu escolhi essa capelania até por causa das minhas experiências antes de Cristo, que eu passei por algumas situações, onde
eu também conheci a grade, ficar preso, e no decorrer do tempo a vida mundana me trouxe muitas experiências no morro, na favela, com as drogas, com armas, até um dia que encontrei Cristo me encontrou e passei a ser uma nova criatura e passei a viver em novidade de vida. Então, a minha experiência de chamado, eu entendi que eu iria ter mais sucesso na capelania prisional do que no hospitalar, do que em qualquer uma outra. Sim. Justamente pelo fato de eu ter passado por isso tudo. Olha só, mas não tente ter essa experiência de ir lá para o mundão para tomar experiências para depois, porque o chamado vem de Deus. Então, independente se a pessoa passou ou não, Deus é aquele que pode fazer com que cada um venha a trabalhar numa área específica do jeito que ele quer. É ele que prepara, sim, é ele que faz. Certeza. E, assim, o senhor já teve, já teve essas experiências anteriores e hoje lida com pessoas nessa condição e com certeza tem tido muitas experiências, né? Algumas Sim. talvez até muito difíceis. E aí, como que a capelania funciona nestes momentos? Como disse, Pode até narrar alguma experiência difícil que tenha tido e a capelania ali. muito difícil. Nós, por exemplo, quando nos encontramos, nossa equipe missionária, nós trocamos muitas ideias e nós, através dessas experiências de ideias, nós vamos entendendo que a coisa não é fácil realmente. Eu falei que é mais fácil para mim a capelania prisional do que as outras, mas na realidade não é tão fácil. Vou dizer o seguinte, conforme eu falei, saio de casa debaixo de oração, sabendo que também tem muitas pessoas orando por mim, e eu saio confiante, sabendo que eu vou entrar em um local onde muitas das vezes o clima não é bom, os corredores não é bom, muitas das vezes o próprio sistema prisional, a unidade, os funcionários às vezes até chega a atrasar a gente. Por exemplo, horário tal poderíamos entrar, mas se um agente de repente não gostou, aí a gente passa por uma situação de dificuldade, porém necessário nesses momentos utilizar coisas que referentes à Bíblia. O que? Paciência. Paciência. Eu falo sem problemas nenhum, né, em relação a gente, pois não estou citando nomes, mas é casos realmente que acontecem. Sim. Sem medo de retaliação, nada disso, mas a pura verdade e coisas que estamos no mundo, precisamos de passar por isso até para poder exercitar a nossa fé. Então, se era para ficar meia hora esperando, a gente fica 1 hora, 2, mas daqui a pouco vem a bênção, a gente entra, as dificuldades são grandes em tratar todo esse sistema. A capelania prisional não é tão fácil, por exemplo, até para poder entrar. Não é que nem a Quinta da Boa Vista, onde tem os seus portões abertos. Precisamos de uma credencial, precisamos de todo o preparo, não podemos ir com qualquer tipo de roupa, uma roupa preta, uma blusa preta, por exemplo. Não vai entrar, para não poder ser identificado com uma roupa de um agente penitenciário. Então, precisamos de ter muito cuidado com muitas coisas, o falar também, o trato, né, com o agente penitenciário, bom dia, boa tarde, boa noite, tanto na entrada como na saída, não se envolver com coisas relacionadas ao preso, não levar um dinheiro para o preso, não ter muito contato, né, o coração
né? Estamos ali fazendo por amor, mas o coração não pode se envolver tanto para com o encarcerado. Então, antes disso, justamente creio que há esses preparos, né, para poder trabalhar nessa área. E assim, uma pergunta da prática: quando eles se convertem, é liberado culto dentro do presídio? Dentro das unidades prisionais existem o grupo evangélico. Por exemplo, cadeia dividida por alas. Ala A, B, C, D, várias alas. E vamos dizer que a ala D é a galeria dos evangélicos. Então, muitas das vezes a pessoa sai daqui do mundo e se dá aquela escapulida. Vou lá no mundão. Não, tantas vezes Jesus está demorando a voltar. Esse ano eu vou para o carnaval. Casos que eu já conheço. Eu vou para o carnaval dar um pulinho. Não vai acontecer nada, mas acontece. Acontece, a mão de Deus. E aí acontece e a pessoa vai presa. Aí chega lá, a identidade cristã. Então, pela graça de Deus, eu vejo isso, essas pessoas têm a oportunidade de se juntar à ala evangélica que já tem lá dentro e ali forma, preenche com mais pessoas, né? Um número de pessoas evangélicas. Tem muitos evangélicos presos, inclusive diáconos e pastores. Quer dizer, imagino não, né? A gente fica assim meio que surpreso com certas coisas, né? E nesse trabalho há algum acolhimento ao familiar do preso, a faixas etárias, tipo crianças, filhos, sei lá, alguma coisa assim, ou não se estende? Nós tentamos alcançar a todos. Nós saímos de nossas casas para trabalhar, para dar apoio ao preso, para realizar o culto, para realizarmos batismos, para realizarmos ceias. Tem unidades que tem templo. Por exemplo, segunda-feira que vem, eu irei para o presídio Talavera Bruce, onde está até a Flor de Lis. Então nós iremos fazer o culto ali na segunda-feira. Possivelmente ela deve até fazer parte da ala evangélica, pode ser até que ela esteja no culto. Temos um templo ali e ali nós realizamos o culto. Tem bateria, tem guitarra, tem batistério, tem uma igreja. Então nós trabalhamos com essas pessoas, trabalhamos também tentando alcançar a família do preso, que muitas das vezes está lá fora, aguardando a visita, e ali nós distribuímos um folheto, ali nós levamos uma máscara nesse período, né, de pandemia, a pessoa esqueceu, aí a gente já leva uma máscara, tenta se aproximar da família, como também dos funcionários, né, os agentes. Nós trabalhamos também no evangelismo em geral, para todos, né? E de pregar o evangelho para todos, né? Então nós tentamos alcançar todos que estão no terreno das unidades prisionais. Ok. E há uma rotina ou cada lugar é diferente? É diferente. Cada lugar é diferente. Tentamos fazer os cultos da mesma forma, num programa. Porém, muitas das vezes não dá para seguir, devido a horário, devido a várias situações que muitas das vezes somente lá mesmo para poder perceber isso. E encontra muitos casos difíceis, né? Sim. Pode narrar algum assim específico? Em relação a... Ou a atividade lá dentro, ou alguma dificuldade para entrar, ou para atender, ou entre eles mesmo, alguma rebelião que tenha que ter atendido, algo Sim, assim. Rebelião acontece dentro das cadeias. Esse mês de dezembro é um período muito difícil dentro das cadeias, porque o preso ele também tem família. E
quer estar com a família. Então, independente do que ele fez, ele está passando por uma situação, mas tem preso que está ali, mas tem mãe, tem pai, tem filhos, tem esposa e ama. Né? Por incrível que pareça, ama. Né? Tem um coração também, eles, né? Então, amam. Então, rebeliões é situação muito difícil de conter nesse momento. Por isso que eu falei a respeito das camisas. Sim. No momento desse, né, o agente prisional, ele precisa estar bem destacado dos funcionários para que os presos consigam ver que aquele ali não é um funcionário. Então há muitas dificuldades, dificuldade de horário de entrada, dificuldades são diversas, muitas. Sim, por isso que tem que contar sempre com a oração, né? Sair Oração. debaixo de oração e de oração dos servos do Senhor. Oração, né? pode muito ser. Então, agora assim, de uma forma mais específica para o aluno entender, qual é a função do capelão prisional ali? Quando entra ali, se apresenta como o quê? Vai fazer o quê? A identidade mesmo já mostra. A nossa carteirinha, ela já vem mostrando quem nós somos. A gente religioso. Sim. Então, nós já vamos ali sendo conhecido como um agente religioso, um missionário. E pelo tempo já nos conhecem, mas mesmo nos conhecendo, precisamos de passar por revista, detector de metal. Sim, tudo aquilo, né? Tem todo essa situação para podermos entrar ali. E o capelão prisional, a semelhança de outros, ele dá aconselhamento? Ele tem atendimento particular com o preso, por exemplo? Sim. Nós temos durante a semana um dia onde nós vamos ali não para realizar cultos, não para realizarmos outra coisa a não ser aconselhamento. E ali, não para todos, mas um número, por exemplo, de 10, 15 ou 20 presos em tal local, onde nós vamos ali para aconselhar. E nós recebemos muitos pedidos, né, além do aconselhamento, né? Mas, pastor, dá para fazer uma ligação para minha filha, para minha irmã? E a gente fica assim, né? A gente vai para aconselhar, mas a gente quer fazer um pouquinho mais. Me recordo de uma jovem. Ela chegou para mim, pastor, dá para aconselhar no aconselhamento, depois gostaria de conversar com o senhor melhor? Eu falei, tá bom, não tem problema nenhum de falar dela, é a Vanessa. Ela gosta de que chame ela e escreva o nome dela com 2 S. Isso. Eu sou a Vanessa com 2 S. Vanessa. Aí eu falei, tá bom, Vanessa. Depois, pastor, eu gostaria tanto que o senhor ligasse para minha filha para pedir para ela vir aqui. Eu falei, Vanessa, você sabe que isso aí já não é tanto comigo, porque tem aí as pessoas da unidade que trabalham com isso, os funcionários, né? Então, tenta aí com alguém aí, pastor, tá tão difícil, já estou tentando há tanto tempo, não consigo, eu quero tanto, Deus está tocando no meu coração, eu tenho orado por isso. Quando falou que tenho orado por isso, tá bom, tá, me dá o número do telefone dela. Me deu o número do telefone dela, peguei, liguei, aí me apresentei, pastor Laércio, trabalho presídio tal, com a tua mãe gostaria de te ver, ela me disse que você tem a carteirinha para vê-la e você não tem vindo, ela anda chorando muito. Pastor, não quero ir não, porque isso. Aí eu comecei a falar, poxa, você lembra da tua mãe? Poxa, será que a tua mãe, teve um cuidado com você, te amamentou, te pegou no colo, banhozinho de sol, te vestiu, passou um talquinho?
Aí eu comecei a falar coisas assim, ela começou a chorar. Aí ela começou a chorar, eu falei, não chora não, filha, o que está acontecendo? Tu fez alguma coisa com você? Te machuquei? Ela, não, pastor, estou lembrando de tanta coisa que eu irei. Eu falei, poxa, que bom, tua mãe vai gostar muito. Na semana seguinte ela foi. Não fiquei sabendo de nada. Depois da ida da filha dela ao presídio para visitar a mãe, quando eu cheguei dias depois para realizar o culto, encontrei a Vanessa. E ela chorava muito, chorava. Eu falei, Vanessa, por que tu tá chorando? A minha filha. Eu falei, tua filha veio? Poxa, tu tá chorando? Se eu soubesse, eu nem ligava. Para tu chorar tanto assim? É, pastor, muito obrigado pelo senhor ter ligado para minha filha. Ela veio. Mas foi a última vez que eu vi minha filha. Por quê? Porque ela chegou em casa e sofreu um infarto. Mas eu lhe agradeço tanto, pastor, porque talvez acontecesse e eu não viria mais a minha filha, mas eu, antes da morte da minha filha, eu pude abraçá-la, pude aconselhá-la, falei de Jesus e ela entregou a vida a Jesus. Ela me disse isso. Então, há muitos casos onde eu falei não colocar o coração, mas tem hora que a gente tem que sentir, né? Não é aquele caso, por exemplo, certa vez estava lá, pastor, dá para trazer um chip de celular? O que é? Na sua conta vai cair tanto. Eu falei, poxa, tô duro que nem um coco. Vai cair esse dinheiro na minha conta? Quem é que está mandando isso? Eu não posso falar. Aí eu falei, tá, então tu dá um recado lá para quem mandou. Diz que eu já fui comprado. Já fui comprado com o sangue de Jesus Cristo, o sangue precioso, não tem mais quem me compre. Aí a gente aproveita a oportunidade para poder evangelizar, até aqueles que estão lá dentro, que mandam os recadinhos assim, aí daqui a pouco, né, tudo, esse camarada aí, esse pastor é linha dura, é gente boa. Que bom. E que conselho você pode dar para quem almeja essa capelania? Que tipos de cuidados ou de aprendizados ele teria que ter, além da dependência de Deus, né? O conselho vou me definir em uma palavra: querer. É preciso querer, mas querer mesmo, querer. Existem alguns que dizem que quer entrar nesse ministério. Quero entrar no ministério, eu sei que tem poucas pessoas, como diz Jesus, a seara é grande, os ceifeiros são poucos, eu quero somar. Mas é preciso querer de coração. O conselho é que você se coloque diante de Deus com todo o teu querer, para entender se o teu querer é o querer de Deus. Porque se o teu querer não for o querer de Deus, você não fica. Porque é Ele que dá todo o sustento para podermos, vamos dizer, segurar a onda no momento difícil, no momento onde é preciso exercer a paciência, no momento onde você vai, muitas das vezes, até passar por uma situação que eu passei de teste. Te dou isso para que... Então, você tem que querer aquilo que Deus quer, para você fazer o trabalho de forma consciente, sabendo que você está no centro da vontade de Deus. Querer apenas não é
o suficiente. É preciso querer, mas tentando descobrir se é o querer de Deus para a sua vida. Muitos querem. Trazem os documentos, o representante vai, pega os documentos, pega a identidade, pega a foto, leva para a Secretaria de Segurança, tem todo aquele sistema burocrático para poder pegar a carteirinha, a credencial. Demora muitas das vezes até mais de um ano. E quando pega e vai, às vezes tem alguns que só vai a primeira semana, na outra já não vai mais. Uma carteirinha daquela ali vale até um dinheiro. E muitos querem a carteirinha até para vender. Então é preciso saber o que tu quer. O que a pessoa quer. O teu querer tem que ser o querer de Deus para que esse ministério seja promissor na sua vida. Amém. E encerrando essa proveitosa entrevista, tem algum texto bíblico que sempre usa como base na execução do trabalho? São vários? Texto bíblico tem sim. E não é somente um, nem dois, nem três. A Bíblia apresenta vários textos bíblicos. Tem uma parte que a Bíblia diz que Deus diz ao profeta: fazei cadeias, pois a terra está carregada de crimes de sangue. Tem um outro texto bíblico onde Deus traz para nós um lembrete, uma lembrança. Se encontra no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 3, que diz o seguinte: lembrai-vos dos presos como se estivesse presos com eles, e dos maltratados no corpo como se vocês mesmos fossem os maltratados. Eu digo que esse texto é o princípio de empatia, onde nós nos colocamos no lugar do outro. Lembrai-vos do outro como se vocês mesmos fossem aquele ali, os maltratados no corpo. É o princípio de empatia. É o princípio do bom samaritano, que passando ali pelo caminho, né? Aí aquele camarada lá, o sacerdote passou, viu o camarada precisando de ajuda, mas foi embora. Passa o levita, poderia lá tentar cantar uma canção, mas foi embora. Os dois representantes de Deus foram embora, mas aquele que é considerado um representante do inimigo, né, foi lá e deu toda a atenção, pegou, acolheu, pegou o dinheiro, gastou. Muitas das vezes nós tiramos do nosso bolso. Exemplo, uma presa, Maria Aparecida. Aí eu falei para minha esposa, vamos fazer aí um almoço para a nossa data de casamento, né? 20 anos de casamento. Aí eu falei para ela, faz aí um miojo. Ela, miojo? Eu falei, não, então prepara alguma coisa. Ela preparou algo legal. Quando eu sentei para comer, o celular toca. Aí eu pego o celular, atendo, aí, alô, Maria Aparecida. Falei, minha irmã, poxa, tá na rua? Sim, isso aí, pastor. Vai para casa agora. Não posso. Não pode por quê, minha irmã? Tiraram a algema dos braços, colocaram na perna, brincando com ela. Aí ela, não, pastor, não posso. Falei, por quê, minha irmã? O que está acontecendo? Não tenho dinheiro. Aí eu falei para a esposa, dá para a gente fazer esse almoço de janta? Porque tem uma ovelha de Jesus me aguardando, né? Não, tudo bem. Levantei, saí, moro em Bento Ribeiro, fui até Benfica, no presídio Oscar Stevenson. Lá estava ela na porta da cadeia, sentada no meio-fio. Dei a mão a ela, levantei, e aí, conversando com ela, e agora, minha irmã? Vai para casa, glória a Deus. Onde tu mora? Pati Teofélis. Ó,
Pensava que era aqui para a cidade, para o Meia, alguma coisa. Como é que tu faz para chegar em casa? Tem que pegar... É mais fácil pegar um trem, vou para Japeri, de Japeri pego outro para Paracambi, depois pego de Paracambi um ônibus, desço no ponto final, depois pego um outro ônibus. Vai na benção. É gastos que nós temos também, né? Se for contar, é muita gente, às vezes uma ligação, pastor, precisando de um botijão de gás, pastor, saí da cadeia, tantos anos na cadeia, não quero voltar para o tráfico, mas eu quero trabalhar vendendo água, quero vender bala. E a gente vai apoiando, vai ajudando, e depois a gente vê os resultados, tipo a Fabiana foi presa por associação ao tráfico, mas demos o apoio, e ali ela fazendo ali o curso de cabeleireira, né, tratando da beleza feminina, né? Fabiana hoje tem lá o seu salão, já tem até um carro zero, comprou, né? Tem o Mário Galdino, 16 anos na antiga Frei Caneca, né? Casou dentro da Frei Caneca, teve o primeiro filho dentro da Frei Caneca, o segundo, o terceiro, o quarto, quinto filho dentro da Frei Caneca. Ganhou o alvará, veio para a rua, continuou. Sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo primeiro, 12º, 12 filhos no time de futebol. E a gente vai abandonar essa pessoa com 12 filhos? Né? E amava tantas crianças que pegou mais uma, adotou mais uma, 13 filhos. E aí vai uma cesta básica, a gente vai pedindo um apoio, a gente cuidar, é o cuidado. Mateus, capítulo 25, do versículo 31 ao 46, dia do grande julgamento, onde Jesus chega, começa a conversar com os discípulos. Tive fome, não me deste de comer. Tive sede, não me deste de beber. Estava nu, não me vestiste. Estava enfermo, não foste me visitar. Estava na cadeia, não foste lá me ver. E Jesus chega e fala, os discípulos, quando foi que te vimos nessa condição? Jesus chega e fala, quando deixaste de fazer a um dos meus pequeninos, deixaste de fazer a mim. E esse texto é tão importante para nós, que é o texto que nós iremos ouvir do Senhor lá, o vinde bendito de meu Pai, possuí por herança o que já está preparado, porque tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, estava nu, me vestiste, estava enfermo, foste me visitar, estava na cadeia, foste me ver. Mas aqueles que não me deram de comer, não me deram de beber, não me deram de vestir, não foram me visitar, ouvirão de meu Pai, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, criado para o diabo e seus anjos. Então a Bíblia, ela fala ao nosso coração, transmite a nós a responsabilidade da capelania, não somente prisional, como da capelania que nós podemos fazer ainda mesmo sem ser reconhecido por uma organização ou independente da Convenção Batista Carioca, ou missões nacionais, ou missões mundiais, independente, porque a gente anda aí pelas ruas, a gente vê pessoas passando fome, a gente vê prostituição, a gente vê tanta coisa que a gente pode tentar fazer. Olha, Jesus te ama. Podemos ser capelão e pegando as experiências antes mesmo de nós vamos trabalhar para o Senhor. Se coloque diante dele, ele irá falar profundamente no seu coração aquilo que precisa. Amém. Nós estamos encerrando esta entrevista. Obrigada, pastor Laércio, capelão Laércio. Muito bom. Sou professora Neuralva, Seminário Bíblico Batista no Rio de Janeiro, concurso Capelania Cristã. Irmã Neiralva, um instantinho, posso falar mais um pouco? Pode. Posso ainda? Né? Trabalho com os maiores, né, os homens, né, nas capelanias aos homens pela CEAP, com as mulheres, né? Trabalho também com os menores infratores, o DEGASE, né? A importância é muito grande, os menores infratores. A irmã me deu aí 40 minutos, estou com 34, posso falar mais um pouquinho? Pode falar mais Olha só, agora eu vou tirar cola. Alunos, vou tirar cola. Vou tirar cola porque é um tanto importante. Vejam bem, o perfil da população carcerária.
O TJRJ, Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, concluiu o cadastro de 56.372 presos no estado do Rio de Janeiro. 54,1 mil são homens, 2,2 mil são mulheres. Mais de 52% são presos provisórios, aqueles que ainda sem condenação definitiva estão ali recolhidos em razão de uma prisão em flagrante. 24% são condenados, né, estão ali já condenados, e 23% estão em execução provisória, estão aguardando uma decisão judicial que pode ser modificada ou anulada. Um tempinho atrás eu dei atenção a uma família de um irmão nosso, batista, da Igreja Batista no Campo dos Afonso, onde ele saiu para trabalhar no carro dele e ele foi preso junto com uns clientes que entraram no carro dele 2 ruas depois. Inocente, tipo José. Então há muitas pessoas dentro das cadeias também inocentes. E aí existe aí os foragidos, né, que ainda a polícia anda procurando, né, aí com seus mandados de prisão, né. Cerca de 40% dos presos estão na faixa etária entre 22 e 29 anos de idade. Entre os detentos mais idosos são computados 15 presos com 80 ou mais anos de idade. Eu conheço várias pessoas com cabelos branquinhos. Lembrar-vos dos presos, precisamos. No DEGASE, os menores infratores, né, o Departamento Geral de Ação Socioeducativas, entre os menores infratores internados ou em regime de semiliberdade, aproximadamente 80% abandonaram a escola antes do ato infracional. Não querem mais estudar. E aí o crime adota. E aí é o que nós vemos nos jornais. A Covid-19, desde o início da pandemia, aqui no Rio de Janeiro, 21 mortes houve dentro das cadeias. O Rio de Janeiro está perdendo para São Paulo. 21 mortes aqui no Rio, em São Paulo teve o dobro de mortes. Então, é mais uma informaçãozinha que eu gostaria de acrescentar. 37 minutos, não foi 40. Glória a Deus. Informação muito preciosa, com certeza. Tá bom, mais uma vez eu agradeço, que Deus abençoe esse ministério, estamos juntos. É só querer, o querer de Deus. Amém.